Olá, amigos, mais uma vez, iniciando o nosso programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, organizado pelo Instituto Proleges, onde temos a preocupação primordial de levar conhecimento, levar informação de interesse de toda a sociedade para fortalecer os dados de cidadania. Hoje temos uma entrevista especialíssima. Por que eu estou falando isso? Nós vamos falar sobre um tema de grande relevância. Nós estamos enfrentando uma situação muito complicada dentro da nossa sociedade, e é a violência contra as mulheres. Uma violência intolerável sobre todos os aspectos. Ela se irradia de várias formas. E nós que sempre nos orgulhávamos, acho que falsamente, em dizer que éramos um país pacífico, respeitável, que não tinha racismo, que não tinha homofobia, chegamos à conclusão de que era tudo uma ilusão, porque a cada dia a intolerância vem crescendo cada vez mais. E as mulheres têm sido alvo principais dessa intolerância. Para conversar sobre esse tema tão espinhoso, mas tão importante, nós não podemos fugir de uma realidade, e é só discutindo que nós vamos efetivamente formar uma consciência. Nós temos aqui a presença da doutora Dalila Figueiredo, advogada, presidente das Brás aqui de Guarulhos, assistente social e pedagoga, especialista em atendimento contra a violência contra a mulher. E ela é uma batalhadora de anos. Eu, particularmente, que estou em Guarulhos praticamente há muitos anos, conheço ao longo do tempo o trabalho da doutora Dalila. E ela vai nos trazer reflexões importantes a respeito do tema, tenho certeza disso. Nós estamos também com a presença da doutora Kelly Pires, advogada da própria Asbrad, desde 2012. São 10 anos de trabalho, né? E que é, por assim dizer, o braço direito da doutora Dalila nas questões atinentes ao combate à violência da mulher. Então, bem-vinda, doutora Dalila, bem-vindo, doutora Kelly. E para me acompanhar nessa entrevista, nós temos a presença da doutora Angélica Afonso, né? É nossa companheira aqui do Instituto, nossa associada, e que está sempre atenta, desenvolvendo o nosso trabalho, inclusive de solidariedade, que nós prestamos aos moradores de rua, né? Servindo um lanche semanal para que possamos minorar um pouquinho o sofrimento dessas centenas e centenas de pessoas que, lamentavelmente, se acumulam nas ruas da nossa cidade. A doutora Angélica é advogada, especialista em processo civil, processo do trabalho, e ela vai compartilhar conosco nessa entrevista. Doutora Dalila, nossas considerações iniciais, eu gostaria que a senhora, ao se apresentar, nos diga o seguinte: em que consiste basicamente a violência contra as mulheres? Primeiro, muito obrigada, professor Clóvis, muito obrigada, Angélica, muito obrigada, doutora Kelly, a equipe do jurídico das Braves, doutora Charley, doutora Yacine, coordenadora, por termos a oportunidade de vir participar dessa ação social, porque conhecimento é muito importante, e quando o Proleges promove
reflexões tão importantes como as que eu acompanho, já tive a oportunidade de participar outras vezes, é mais conhecimento compartilhado, é mais oportunidade de pessoas debaterem as questões que são muito importantes para a gente conseguir o acesso à justiça, para a gente conseguir trilhar um caminho livre de violência, construir uma sociedade menos opressora, injusta e completamente intolerante. Então, quando a gente fala de violência, né, a gente lembra muito bem que nos últimos anos a gente tem dificuldade de falar gênero, né, de conversar sobre a construção da mulher na sociedade, o entendimento, né, que vivemos num país machista, patriarcal, né, e não por acaso o número de feminicídios cresce e a gente tem um arcabouço jurídico importante, não só a partir da Lei Maria da Penha, mas como a Brasil tem 27 anos de existência e desde do primeiro dia que nós abrimos a nossa porta, nós atendemos violência contra a mulher, nos primeiros anos de forma voluntária e depois com o primeiro convênio com a Procuradoria e depois com a Defensoria Pública, que é nosso grande parceiro, né? Defensoria Pública do Estado, como também é nosso parceiro a Prefeitura Municipal de Guarulhos, é nosso parceiro a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Trabalho, as organizações internacionais como a OIM, OIT, o NLDC, como o próprio, nesse momento muito importante de acolhimento, a Acnur, a Caritas. Então, é muito bom a gente colocar que a parceria não significa dinheiro, não se traduz em dinheiro, se traduz em compartilhamento de conhecimento, como entender a rede, com quem eu posso contar, né? E quando você fala em violência, a dor, o que é a dor, né? O que é o sofrimento, seja ele físico, seja ele psicológico, seja material, seja ele sexual, que causa dor a uma pessoa, que essa pessoa não se sinta acolhida, que essa pessoa conviva anos com essa dor, com esse sofrimento, e nem sequer consiga acessar, pedir socorro para alguém, né? Então, todo esse sofrimento que uma mulher, né, que é submetida, é subjugada, é ameaçada, tem um sofrimento físico, mental, é violência. A violência ela se manifesta sob muitas formas. Hoje nós conhecemos uma violência gravíssima através das redes sociais, né? Que a mulher é exposta, ela sofre chantagem. Nós sabemos que temos muitas oportunidades de tipificação de crimes, então, assim, legislação, crimes tipificados, a própria Lei Maria da Penha sofreu mudanças importantes, né? Que são conhecidas pelos colegas advogados, advogadas, e a gente tem que estar sempre antenado com essas mudanças, mas que a nossa missão é exatamente essa, de combater esse sofrimento, essa dor, essa agonia, né? Então, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que, de acordo com o artigo 226 da Constituição, com os acordos de cooperação internacional, com tudo que o Brasil já assinou, é responsabilidade de toda a sociedade. Mas é porque está escrito aí? Não! Como cidadão, como cidadã, eu tenho que saber que existe um número 180, que algumas cidades têm DDM, na maioria delas. Eu tenho que saber que eu tenho a responsabilidade de denunciar, de gritar por socorro por aquela pessoa. Então, do ponto de vista da nossa história de atendimento, a gente vem numa linha do tempo trabalhando antes da Lei Maria da Penha e depois da Lei Maria da Penha. Então, quando você trabalhava antes da Lei Maria da Penha, você convivia com aquilo, com mediação, com o agressor, você buscava proteção para aquela vítima. Depois teve a 9.099, que transformava tudo numa cesta básica, e os movimentos sociais lutaram muito para
acabar com isso, né? Porque às vezes saía da audiência e falando, vai a uma cesta básica, aí você vai apanhar mesmo em casa. Então a nossa história vem antes da lei, depois da lei, com a atualização da Lei Maria da Penha, mas ela é muito bem-vinda, ela não pode ser desqualificada, as medidas protetivas estão ali presentes, mas quando a gente trabalha com atendimento direto, a violência doméstica contra a mulher, porque a porta das grades não é só sobre violência doméstica contra a mulher. Nós atendemos a violência sexual contra crianças e adolescentes e, na pandemia, nós que nunca fechamos a porta, eu diria que nós atendemos no mínimo 4 casos por semana de abuso sexual contra a criança, que é diferente da exploração sexual, porque a exploração sexual implica em troca por dinheiro. As famílias ficaram em casa, né? Exatamente. Então, eu socorri em casa com um parente, as pessoas ficaram muito em casas pequenas, todo mundo junto, e as crianças foram muito afetadas, e as mulheres sofreram muito agressões físicas, psicológicas, sexuais, e nós, enquanto entidade porta aberta na pandemia, e a Kelly está aqui para colocar um pouco mais sobre isso, nunca deixamos de atender, e os boletins que nós foram criados online, né, trouxeram realmente muitas possibilidades para não deixar aquela vítima abandonada, mas nesse sentido, eu quero destacar algo que aconteceu em 2019. Em 2019, exatamente no mês de dezembro, nós assumimos uma casa-abrigo com endereço sigiloso. A Casa-Abrigo Reflorescer é fruto de uma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos, através da Subsecretaria da Mulher. Então, é uma casa para 40 pessoas que estejam sofrendo uma grave ameaça à sua vida, né? Ela pode ser acolhida com ou sem filhos, com ou sem BO, o que importa, a vida dela importa. Então, desde que a casa foi... Aí, veja bem, em 2019, a pandemia chegou em março. Nós não tínhamos um protocolo de como fazer para proteger as mulheres, como fazer para proteger os funcionários, como evitar que o vírus entrasse na nossa casa. Nós fomos buscar um protocolo no Paraná, que tinha um protocolo que nos orientava a como fazer, com o sapato, com a roupa, com tudo. Então a gente seguiu o protocolo. Tanto é que nós nunca tivemos um caso na Casa-Abrigo Reflorescer. Isso foi fantástico para nós, porque assim, a gente teve que procurar, esse ativismo que é importante ser colocado aqui. Se eu não tenho alguma coisa já posta, eu vou procurar me embasar em alguma coisa que deu certo e que eu possa aproveitar. Então eu sou muito grata. E quando março chegou, as mulheres começaram a chegar com mais mulheres começaram a procurar uma casa-abrigo protegida pela violência que estavam sofrendo dentro de casa. Então, a porta, que a doutora Kelly vai contextualizar toda essa questão, aberta, ela vinha pedindo socorro, o boletim, precisava de abrigo com crianças até 18 anos, eram abrigadas, protegidas, aí a gente estava convivendo com um período sem vacina. Quando as vacinas vieram, também nós não fomos assim a prioridade. Nós tivemos que esperar a nossa vez, esperamos a nossa vez. Conseguimos vacinar todo mundo. E aí mostrou que em pouquíssimo tempo nós já estávamos atendendo violência contra a mulher na sede, encaminhada por vários serviços, UBS, hospital, delegacia, entrava voluntariamente, só para se ter uma ideia, brasileiras, paraguaias, bolivianas, venezuelanas, colombianas, da Malásia, do Paquistão e da Nigéria. Para a gente ter uma ideia de que Guarulhos é um mundo,
pela situação que se encontra, pela localização do aeroporto internacional, que é o aeroporto maior da América do Sul, ou até da América Latina, não sei se já chegou nesse ponto, há um trânsito enorme, um ficar, um passar, um seguir, mas que a cidade se estrutura para conseguir dar conta. E veja que aqui a gente atendeu violência doméstica, pessoas ameaçadas de morte, inclusive por grupos criminosos, tá? Que foram, inclusive, resgatadas do trabalho escravo em confecções clandestinas, trabalhando 12 horas por dia como escrava, né? Outras para exploração sexual, que conseguiram fugir do cárcere. Quer dizer, existe um contexto que é preciso, quando a sede atende, ela tem que ter um olhar ampliado para as questões que acompanham aquela mulher, a história daquela mulher, para que você chegue de forma profunda a exatamente o que ela quer. O que a gente faz na grade é muito importante, é a escuta qualificada, o atendimento humanizado. O atendimento à vítima de violência, ele é interdisciplinar. Nós temos psicólogos, assistente social, advogados, para dar o suporte que essa pessoa precisa. Agora, é necessário respeitar a rede SUAS, porque o SUAS existe, os CRAS estão aí, os CREAS estão aí, os conselhos tutelares são nossos grandes parceiros. Nós respeitamos a rede SUAS, respeitamos a rede SUS, estamos na retaguarda da política pública com as parcerias que celebramos, que existe essa relação de confiança pelo trabalho que nós realizamos. Então, de forma geral, eu acho que eu já falei muito, né? E quero dizer que é uma satisfação quando a gente desabriga uma mulher que tem um processo, que segue conosco através do jurídico, mas que ela já tem uma moradia, ela já está empregada, as crianças estão na creche, logo a gente costuma colocar próximo a uma UBS, então tem todo um contexto de um passo positivo para uma vida livre de violência. É o ideal, mas mais próxima de uma vida saudável e segura. É isso aí. Vejam bem que a palavra-chave aí é solidariedade. Né? A solidariedade é fundamental para que a gente tenha um mínimo de empatia para que as coisas se resolvam. A doutora acha que existe hoje ainda uma dificuldade das mulheres chegarem e pedir esse socorro? Existe? Perfeito. Como que tem sido observado isso? Existe uma dificuldade, sim, por mais que a gente oriente com relação ao número 180, né? Divulgue o número 180, que a gente divulgue os serviços mais próximos, que o SUS tem um protocolo, que pode ser qualquer, que tem aquela que já é uma política pública do X na mão. Então, mas é preciso da atitude. Então, o que acontece? Casos como de ontem, normalmente a gente tem casos por hora, vamos dizer assim. Medo enorme de mais de 20 anos de convivência, dele descobrir que ela teria eventualmente ido buscar socorro em algum lugar. O medo de fazer um boletim de ocorrência, horror fazer. Eu tenho que respeitar o medo dela. Eu tenho que acolher em primeiro lugar, atender e mostrar caminhos, né? Porque romper o ciclo da violência parece fácil, mas não é. E a pergunta dela é bastante pertinente. Muitas mulheres não denunciam. Inclusive, leio muito a respeito do feminicídio, até porque a Asbrad tem um projeto específico para acompanhar
os casos de homicídio, de latrocínio, de sobreviventes de homicídio, latrocínio, feminicídio, tentativa de feminicídio. Nesse momento nós estamos acompanhando 4 ou 5 processos de sobreviventes da tentativa de feminicídio, e uma delas sequelas gravíssimas, né? E para nós é uma questão de honra também perseguir, buscar a punição do agressor, mas para que até que isso ocorra, é preciso que ela crie essa vontade de estar conosco até o fim. Nós sabemos que o tempo do processo não é o tempo que nós gostaríamos, ele tem as etapas, ele tem todo o contexto jurídico que a gente conhece. Então, quando a gente faz uma roda de conversa, quando a gente promove isso na periferia, inclusive o jurídico, sempre que os CRAS se reúnem nos sábados, ela vai falar sobre isso, a Andrade comparece, explica, tem aqui a delegacia, então mostra caminhos, mas há um número enorme de mulheres de todas as classes sociais que não denunciam a violência. Eu lembro de uma mulher que esteve comigo dizendo que sofria violência há 40 anos. E era a primeira vez que ela procurava socorro. E é muito importante escutar. Ela foi colocando os porquês dela não fazer, as crianças, ele era um bom pai, ele era mal para mim, mas ele é ótimo pai, eu nunca pude trabalhar fora e tal, enfim, ele ficou com câncer. E aí ela achou que aquele era o momento da libertação dela, né? E o que a gente percebia é que existia, da parte de algumas instituições, um convencimento de que ela deveria ser a cuidadora dele no final da vida. Já que você viveu 40 anos com ele, então que você agora cuide dele até a morte. No nosso trabalho, nós trabalhamos com essa mulher com aquilo que ela queria, não com o que eu gostaria. O que ela queria era romper o relacionamento. E isso foi respeitado. Não foi uma tarefa fácil, não. Em nenhum momento nós dissemos faça ou não faça. Ela estava determinada a romper definitivamente. Foi o que aconteceu e ela, por algum tempo nós acompanhamos, ela estava bem, ele veio a falecer, nunca foi cobrada pelos filhos. Na verdade, os filhos sempre pediam para ela, para mãe, não chega mãe, chega mãe. E ela, qual foi o tempo dela? 40 anos. Qual é o tempo da pessoa? Não é o meu tempo. O tempo dela, é preciso que ela compreenda que esse tempo ele pode se exaurir quando, de repente, ele, sem nunca ter ameaçado aquela mulher, sem nunca ter batido ou dado um tapa, ele chega na casa dela e observa que ela está no vizinho dançando numa festinha de criança. Ele aguarda ela dormir com as 2 crianças, entra na casa, joga gasolina e toca fogo. Esse é um caso atendido pela tarde. Ela salvou as crianças, mas ela ficou com 80% do corpo queimado. Então, a gente sempre tem essa responsabilidade de mostrar que tudo é possível e que você tem direitos e que esses direitos serão respeitados, mas o direito, o acesso à justiça nós daremos a você, mas tem uma via muito importante que é do seu comprometimento com esse acesso à justiça, da sua compreensão do acesso à justiça. Na verdade, isso é uma questão que envolve as mulheres como um todo, né? E todas as classes sociais. Mais inteligente, melhor posição social ou não, né? Porque nós temos aí vários exemplos aí, por exemplo, na área médica, né? Médicos que têm abusado dos pacientes e que depois de 10, 15 anos, uma denuncia. E aí você puxa o fio da meada. Aí depois vem 20, 30, 40. Né?
o caso emblemático lá do João de Deus, né? Usando a religião Exatamente. e usando, são mais de 1000 processos já tramitando de estupro. De estupro. Porque houve um certo entendimento de que era importunação sexual e tal, porque na verdade é de estupro, né? Então, o Ministério Público tem trabalhado bravamente, mas eu, recentemente, numa palestra que aconteceu na FIG, porque nós ficamos sabendo que ele casou recentemente, né? Então, há uma sensação de impunidade que afeta todos nós, né? Nós tivemos, vou contar um caso aqui muito sério, uma pessoa brigada conosco, o agressor entrou na casa, acho que aquela estava presente, né? Mais uma advogada que não está mais conosco, ele veio com uma arma e com uma faca e empurrou, ela pode contar melhor, mas era um simulacro, mas ela não sabe o que é simulacro. Ele queria saber onde estava a mulher dele. Vocês têm que me dizer. E aí a assistente social observou que ele se tratava de um agressor, conseguiu chamar a polícia, ele foi preso em flagrante. Mas ele saiu no outro dia. Então, o que eu posso dizer é que essa questão da impunidade, da indignação que causa nós que somos operadores, que trabalhamos com acesso à justiça, com toda essa agonia da violência, que são muitas formas de violência contra a mulher, né? A violência doméstica é uma enorme situação, mas o tráfico de pessoas cresce a passos largos. Eu acabei de chegar da Tríplice Fronteira do Amazonas, que é assustada porque eu vi, com a vulnerabilidade das mulheres, com a violência doméstica, com o tráfico, misturado com o narcotráfico, quer dizer, a gente tem movimentos sociais importantes, mas a gente tem que ter mais ativismo, mais luta, mais união para enfrentar esses grandes problemas nacionais. Doutora Kelly, ele está só ali aguardando para será que vai sobrar tempo para mim? Você tem, ao longo desses 10 anos, acompanhado esse trabalho desenvolvido com tanta eficiência pelas BRAD, né, junto com outras entidades. O que você pode dizer a respeito das ações efetivas do dia a dia que ocorrem no âmbito das BRAD, particularmente, para combater a violência contra a mulher? Bom dia. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco do que eu conheço, né? Falar depois da doutora Dalila é bem difícil, porque ela fala tudo, então a gente fica... Ela conhece muito, fala com muita propriedade, aprendemos diariamente com ela como ser um ser humano melhor e fazer com que a vida dessas mulheres vítimas de violência doméstica seja um pouco melhor. Nós atendemos nas BRAD, né, diariamente, às vezes por dia, às vezes mais de 20 mulheres vítimas de violência, de todos os tipos de violência, onde elas buscam ali informações, acolhimento, uma escuta qualificada, onde nós atendemos junto com a assistente social, uma psicóloga, em parceria com a prefeitura, com a Defensoria Pública Estadual, onde por intermédio desses convênios e de doações que a entidade recebe, nós conseguimos dar um atendimento digno para essas mulheres, onde nós explicamos os caminhos jurídicos, os remédios que nós conseguimos aplicar, mas muitas vezes elas optam por não aceitar esse auxílio por medo do depois, né? Então, por muitos anos nós enfrentamos uma dificuldade muito grande, que nós atendíamos a mulher, nós explicávamos os direitos dela, nós explicávamos as medidas protetivas, mas nós não tínhamos um local para direcionar essas vítimas. Desde 2019, graças a um empenho aí muito grande, onde a doutora Dalila está nessa administração dessa casa, pelo intermédio das BRAD, onde nós conseguimos, nós ficamos na Rua Vera, no número 60, aqui no Picanço, a sede. Né? Nós temos uma outra unidade, que é o Projeto Gaia, que fica na Rua Antônio Abud, também em Guarulhos. É importante esclarecer, porque às vezes a pessoa fica sim. Rua Vera daqui no Picanço, isso, aqui em Guarulhos. Nós trabalhamos de segunda, isso, bem centralizado, próximos a ponto de ônibus, que acho que foi uma dessas
dificuldades que elas tinham, né? Então, assim, foi pensado muito nisso quando estabeleceu a sede da Asbrad lá. Hoje estamos na nossa sede própria, por conta do trabalho desenvolvido pela Asbrad. E lá nós atendemos essas mulheres e nós não tínhamos para onde direcioná-las. Então, assim, orientávamos o boletim de ocorrência, orientávamos sobre as medidas protetivas, mas ela falava, tá, eu faço o boletim de ocorrência, eu tenho uma medida protetiva e eu volto para casa. Eu não tenho emprego, eu tenho dependência financeira, eu tenho dependência emocional. E como eu faço com os meus filhos? E a escola e tudo mais, né? A reação da violência é maior. Sim, e aí o agressor, enfurecido, com ódio, ia continuar perpetrando a violência contra aquelas mulheres. E desde 2019 nós atendemos, explicamos toda a parte jurídica, social, psicológica, fazemos o acompanhamento delas, mas nós temos um local para direcioná-las. Então hoje elas têm a Casa Abrigo Sigilosa, né? Eu não sei aonde fica, até por uma questão de segurança. Como a doutora Dalila mencionou, tivemos um episódio no dia 17 de janeiro desse ano, onde nós fomos surpreendidos por um agressor que chegou armado lá e queria que eu desse conta de onde estava a mulher dele, né? Ele achava que ele era o dono dela e que, como sendo o dono dela, ele tinha direito de saber onde ela estava. E ele estava numa casa abrigo sigilosa, onde nós não sabemos o endereço, mas que ela estava recebendo todo o amparo social, psicológico, uma moradia digna com os filhos, onde eles recebem todos os cuidados e todas as atenções dos técnicos dessa casa, são muito bem tratados lá. E nós ficamos numa situação temerosa. Uma das advogadas que trabalhava lá conosco há alguns anos desistiu de continuar trabalhando na Asbrad porque ela ficou com medo, né? Foi uma perda muito grande pra gente, que era uma excelente advogada. E ela desistiu de trabalhar conosco por conta do medo, porque ela viu ali em fração de segundos que a sua vida poderia ser ceifada por uma pessoa que não tinha nada para perder, né? Então nós recebemos muito apoio também da patrulha Maria da Penha. A inspetora Darcy é uma parceira assim, incrível conosco, então assim, ela nos auxilia muito. Nós temos parceria com o CRAS, com o CRES, com o Conselho Tutelar. Então assim, eles fazem as ações sociais, nos convidam, porque assim, muitas vezes, por mais que nós estejamos bem localizados, essas mulheres às vezes elas não têm o dinheiro da passagem. Então assim, ela não tem como se deslocar da parte mais afastada da cidade, das periferias, para o centro, ou para a região onde mais próxima do centro. Então, o que nós fazemos? Nós vamos participar dessas ações sociais onde lá, né, sob a coordenação da doutora Yaci, que é a nossa coordenadora do projeto jurídico, nós sentamos, conversamos, às vezes de uma forma bem simples, para que ela consiga compreender o mais simples possível, mas dando direcionamento para ela, que ela tem direitos que ela não vai perder. Elas acreditam muitas vezes que se ela sair de casa porque ela está sofrendo violência, ainda há aquele mito de que ela está abandonando o lar. E aí quando a gente explica, existe ainda a questão do abandono do lar, mas quando a gente explica a diferenciação que há, elas ficam mais tranquilas, elas acham que por nunca ter trabalhado fora de casa, elas não tinham direito ao patrimônio, e aí a gente sempre explica, não, a senhora não contribuiu trabalhando fora, mas a senhora cuidava da casa, dos filhos, do marido, então a senhora tem os seus direitos resguardados por lei, e aí elas ficam mais tranquilas, mais encorajadas. E aí quando nós falamos, né, lá no atendimento, a senhora tem um local seguro, a senhora pode ir nesse exato momento, e a senhora vai ficar lá resguardada, vai receber todo o amparo até que a senhora consiga um emprego, um curso, uma residência digna, para a senhora morar com seus filhos e começar a vida nova, virar a página. Nossa, é de uma grandeza, de uma satisfação, eu acho que tanto para elas quanto para nós que trabalhamos nisso. Então, assim, eu acredito que muitas mulheres não tomavam as decisões de encerrar esse ciclo de violência por falta de apoio, por falta de amparo, por falta de informação. Com os avanços tecnológicos, essas informações elas chegam mais, numa velocidade muito maior, mas ainda falta, por mais que nós tenhamos, né, esse direcionamento, ainda falta muito apoio a essas mulheres. Recentemente a FIG fez uma ação, participou conosco de uma ação social muito interessante, onde a diretora conseguiu disponibilizar alguns cursos para mulheres vítimas de violência. E nós temos mulheres vítimas de violência que estão tendo a oportunidade pela primeira vez de entrar numa universidade e ali conseguir a sua independência financeira, com o apoio do atendimento psicológico
elas conseguem a sua independência emocional. Primordial. Sim, e aí ela consegue acolher melhor os filhos. E assim, a doutora Dalila fica ali, acho que 24 horas com o celular tentando ajudar de uma forma ou de outra. Então, assim, algumas mulheres foram fazer cursos que a doutora Dalila conseguiu, cursos importantes e cursos que eram caros e que dariam uma profissão para aquela mulher. E que elas não teriam como se direcionarem na vida sem esses cursos. E foram fazer os cursos. Não tem o dinheiro da passagem, a gente dá um jeito. Não tem como levar, alguém leva, outro busca. E assim elas vão tendo um suporte melhor e vão conseguindo a sua independência. Eu acho que seria importante, já, só para continuar um pouquinho, tem alguns aspectos do jurídico muito importantes, porque uma mulher migrante, vítima de violência doméstica, que tem um filho brasileiro, os demais filhos são do outro país. Eu queria que a doutora Kelly mostrasse essa dificuldade. É uma realidade que eu, assim, enquanto advogada, não conheci lá na Asbrad. Né? Na Asbrad nós também temos um projeto que chama Mundo Plural, onde é possível regularizar a documentação totalmente gratuita. Então essas pessoas elas vêm para o nosso país, elas recebem uma guarida aqui de moradia, mas elas não tinham condições financeiras de arcar com o pagamento ou de um advogado, ou de um despachante, de alguém que pudesse providenciar a documentação. E nesses atendimentos nós visualizamos alguns casos onde a mulher que já tinha sido vítima de violência, que estava regularizando sua documentação, ela gostaria de voltar para o seu país de origem, com seus filhos, só que um dos filhos brasileiro. E aí, para que ela viajasse com o filho, era possível, um caso que nós sofremos muito, foram muitos meses de angústia, mas que no final deu tudo certo. Mas assim, ela precisava viajar com esse filho, voltar para o seu país de origem, onde ali ela teria sua casa, o auxílio de seus familiares. Ela não tinha parentes aqui no Brasil, ela não tinha amigos no Brasil, ela era cerceada de sair de casa, de manter contato com a vizinhança ou com qualquer outra pessoa. E nós conseguimos, por meio de uma ação judicial, regulamentar a guarda desse filho para essa mãe e, junto a isso, uma autorização de viagem para que ela pudesse voltar para o seu país, reconstruir a sua vida, né, com segurança. E, assim, são passos que a gente vai, né, eu falo que cada dia a gente tem uma novidade ali, diferente, um caso que a gente tem que sentar, que a gente tem que estudar, que a gente tem que, às vezes, num primeiro momento, você não vislumbra um remédio jurídico, mas aí mais de uma cabeça pensando, né? A gente vai conversando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O Poder Judiciário aqui em Guarulhos, as varas de família, a vara da infância funcionam muito, são muito efetivas, os processos caminham rapidamente, um caso ou outro é um pouco mais lento, mas a gente sabe que a demanda é muito grande. No período de pandemia cresceu assim, gigantescamente o número de demandas que nós propusemos. E isso porque nós estamos falando enquanto Asbrad, né? Imagine quanto a população total de Guarulhos, né? Então, assim, e outros que têm a possibilidade de contratar, às vezes, um advogado e conseguem também as suas medidas, mas, assim, a maior parte não tem essa condição. Infelizmente, a maior parte da população, ela é hipossuficiente. E lá nós atendemos mulheres, crianças, idosos. Atendemos pais também, porque o nosso interesse é o bem-estar da criança. Então, se de repente não é estar com a mãe, é estar com o pai, nós vamos pelo pai para que ele tenha, para que aquela criança, o melhor interesse dela seja respeitado. Nós só atendemos pessoas hipossuficientes, que recebam até 3 salários mínimos, conforme se estabelece, né, hoje. E nós atendemos essas mulheres, fazemos o processo do começo ao fim. Estando na casa-abrigo ou não, saiu da casa-abrigo, seguiu, mudou de estado, mudou de país, se o processo continuar aqui, nós vamos até o final. Nós damos todo esse suporte, acompanhamos alguns casos de algumas assistidas que voltam depois. É muito gratificante porque elas voltam renovadas, voltam com as suas vidas restabelecidas, trabalhando, estudando. Às vezes em um outro relacionamento que ele está feliz, ele está sendo respeitado como deveria ter sido no anterior e não foi. Mas, infelizmente, algumas não têm a mesma possibilidade. Algumas acabam sendo vítimas do feminicídio ou da tentativa de feminicídio. Nós estamos acompanhando um caso bem emblemático, onde a mulher ela ficou paraplégica. E é muito triste. Uma moça linda, jovem, e por não querer manter-se num relacionamento que para ela era complicado, ela acabou tendo uma diminuição da sua capacidade laboral, psicológica, ficou limitada em muitas coisas,
e a gente está auxiliando no que a gente pode para que Que é ela... um quadro irreversível. Não, é uma facada as fotos. E tem que ser uma medula. É complicado, né? Nossa, é bem complicado. Mas é um trabalho gratificante, apesar, né, de ser uma situação muito complexa, mas assim, é gratificante, é muito bom poder ajudar ao próximo, é muito bom verificar que a gente tem possibilidade de auxiliar ao próximo a crescer, a restabelecer a sua vida e principalmente romper o ciclo de violência. Doutora Camila, me diga uma coisa. A cada dia que surge um caso de grande repercussão no país, como uma forma geral, surge no dia seguinte um projeto de lei para aumentar a penalidade, para tocar o nome da vítima, muitos deles, né? Então, fica vulnerável, quer dizer, todo mundo fica sabendo, né? A senhora acha que o problema da violência vai se resolver com legislação ou com solidariedade? Vamos falar da legislação. Nós temos uma história antes da Lei Maria da Penha e depois da Lei Maria da Penha. Do ponto de vista do enfrentamento ao tráfico de pessoas, nós temos o enfrentamento ao tráfico de pessoas antes do marco legal do tráfico de pessoas e depois. A legislação é importante. O que acontece? Está posta, está tudo ali, e sempre que acontece um caso de grande repercussão, ou principalmente quando se trata de crianças que sofreram tortura e tal, então há um movimento do Congresso eu falo Senado e Câmara, de criar uma lei que seja capaz de dar conta de uma situação impensável, de uma grave violação de direitos que levou à morte de uma criança, etc, etc. O que eu falo é o seguinte: nós temos muitas leis. Quando você olha as mudanças que ocorreram na Lei Maria da Penha, quando você observa o quanto evoluiu a tipificação de crimes virtuais, né? São tantos, né? Quando você observa o quanto evoluiu a questão da importunação sexual a partir daquilo que acontecia no ônibus, mas isso depois que também foi tipificado o crime de estupro da forma como foi. Então, a gente precisa compreender a legislação, tá? Mas, se não houver, por parte da sociedade, um compromisso, uma ação generosa e solidária em relação ao outro que não precisa necessariamente ser seu parente, seu irmão, seu filho, a outra pessoa, ou outro ser humano, nós não caminharemos, efetivamente. Porque se você olhar o que tem, vamos supor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma das leis mais avançadas no mundo, do ponto de vista do direito, da responsabilização de tudo que diz respeito ao adolescente, criança 0 a 12, adolescente 12 a 18, quando você observa que é um sujeito de direitos, que está em situação peculiar de desenvolvimento, que o direito tem que ser célere e tudo que está ali consagrado, e que você, na realidade, o que você vê hoje são milhares de crianças e adolescentes nas ruas. Em São Paulo dobrou o número desses seres humanos nas ruas, totalmente vulneráveis ao tráfico de pessoas, à exploração sexual, ao abuso, ao desaparecimento, aliciamento para drogas, aliciamento para tudo. Então a gente fala, sim, o ECA fantástico, não podemos desqualificá-lo, mas na sociedade, não sendo generosa, não sendo solidária, não sendo capaz de se indignar, de agir, nós estaremos diante de letras que acabam sendo mortas. Não, realmente eu sempre tenho dito isso e fico feliz de saber que a senhora compartilha desse mesmo pensamento. Não adianta lei se as pessoas não mudarem, né?
Leis nós temos em todos os setores. Tem lei para a saúde, tem lei para a educação, tem lei para o meio ambiente, proteção do idoso. Nunca se desrespeitou tanto o direito do idoso, nunca se maltratou tanto o meio ambiente, nunca se desrespeitou o direito à saúde. Leis nós temos. E quando você puxa a Constituição? A própria Constituição por si só já garante todos esses direitos. Nós temos a melhor Constituição. Sinaliza para tudo. Melhor Constituição. É a doutora Angélica. Quando é bom o assunto, boa. O tempo voa, já está acabando. O assunto é extenso, né? Tem muito a se falar. Tem. Nós vamos ter que fazer uma outra ainda para conversar sobre outros detalhes, né? Que possam esclarecer, porque esse é um tema realmente de grande relevância. E eu e você, inclusive, já estivemos lá nos Brados numa visita, né? E nós testemunhamos todo esse trabalho feito, né, pela equipe de advogados, psicólogos, conversamos com eles, assistente social, né? E vimos uma sala de espera cheia. Verdade. Buscando atendimento. E aí, de pandemia. Então, nós confirmamos aí tudo isso que a doutora Dalila, a doutora Kelly estiveram afirmando para nós. O trabalho é árduo, né? Conheço, acho, desde minha adolescência, o meu pai já falava do trabalho da doutora. A gente já admira e acompanha e se indigna por ver que a coisa só aumenta, né? Doutora Kelly, considerações finais aí para a gente encerrar a nossa entrevista e a promessa sua de que você voltará numa outra oportunidade. Com certeza, será um prazer. Eu gostaria de agradecer, né, o convite do Legis. É um assunto de extrema relevância, é muito bom que esse assunto seja compartilhado com o maior número de pessoas diante da relevância e para que as pessoas saibam que elas têm locais que elas podem buscar esse auxílio, que é totalmente gratuito, e que as pessoas estão lá interessadas em auxiliá-las, acolhê-las. Lá nós não queremos apenas atender e montar um processo. Lá nós estamos dispostas a acolher. E o acolhimento com uma escuta qualificada que faz toda a diferença. Nós aprendemos isso todos os dias com a doutora Dalila, fazemos questão de colocar isso em prática. E estamos à disposição, né? Se tiverem pessoas que conheçam, que sejam vítimas e que queiram maiores informações, nós estamos lá todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 17, prontos e dispostos a atender com muito carinho, com muita receptividade, para que a gente possa compartilhar o nosso conhecimento, aprender também, estamos sempre abertos a aprender, isso é muito importante, a melhorar cada vez mais. E estarei disposta para uma próxima oportunidade, com certeza. A própria ideia de processo é começo, meio e fim. Sim. Não adianta montar um processo e deixar na prateleira. Sim. E a gente faz busca ativa. Sim. A busca, o auge do processo é o resultado. Sim. Doutora Danila, considerações finais da senhora? Eu quero só fazer um esclarecimento que eu vejo que é importante. A porta de entrada da Casa Agrícola Florescer é o Centro de Referência Casa das Rosas, Margaridas e Bertes, que é um equipamento da Subsecretaria da Mulher da Secretaria de Direitos Humanos, né? É a oportunidade de vir aqui falar um pouco das grades. Eu só tenho a agradecer ao professor Clóvis, a doutora Angélica, porque quanto mais informação, mais oportunidade de você romper o ciclo da violência, mais oportunidade de compreender que Guarulhos tem uma rede de atenção à violência contra a mulher. Eu trabalhei no Brasil profundo e as dificuldades são enormes. Aqui você conta com a Patrulha Maria da Penha, você conta com a Delegacia da Mulher, você conta com os CRAS, com os CRES, com os equipamentos do SUS, com o NABS, que é o Núcleo de Atendimento à Violência, com as grades. Então, procurem romper o ciclo da violência. Nós procuramos muito o cuidado com a denúncia. Por quê? Porque muitas vezes ela tem aquele medo, se ela realmente se sente insegura, eu preciso compreender aquele medo. Eu
Eu preciso saber do meu limite, do limite de cada um de nós, né? Então, a Brade trabalha de forma humanizada, como a doutora Kelly disse, nós não trabalhamos olhando a pessoa como um processo, e sim como um ser humano que busca apoio, que busca orientação, que busca ser ouvida, né? Muitas vezes ela não consegue falar com ninguém e ela vem falar conosco. Muitas vezes ela conversa conosco e volta depois de 2 meses, mas ela estará ali para ser acolhida, para que a gente ouça a sua história. E mais do que isso, já tivemos advogados, psicólogos, médicos, dentistas procurando orientação, tá? Nós orientamos todas as pessoas que nos procuram, mas só podemos representá-las, conforme já foi dito pela doutora Kelly, as pessoas hipossuficientes, de acordo com o termo de parceria com a Defensoria Pública do Estado. Estou muito grata pela oportunidade, quero parabenizar a equipe das Brade, em especial jurídico, a doutora Kelly, minha parceirona, a doutora Iaci, coordenadora, a doutora Charlene, as psicólogas, as assistentes sociais, e dizer que a sociedade melhora com momentos como esse, quando você consegue enxergar um pouco de paz, um pouco de solidariedade e de possibilidade de uma vida menos submetida à vontade do outro, não sendo considerado um objeto, e sim uma pessoa que tem direitos, que tem voz, que tem fala e que tem acesso a tudo aquilo que está contido, não só na legislação, mas no âmbito de uma sociedade justa e igualitária. Muito bem. Doutora Angélica. Foi um prazer aqui, um aprendizado sempre enorme, né? Estar do lado da doutora Dalila, da doutora Kelly e o senhor também. E vamos continuar o trabalho, né, de esclarecimento e divulgação aí de todas essas informações. Muito bem. Gente, agradeço de coração a presença da doutora Dalila, da doutora Kelly, o compartilhamento com a doutora Angélica. Tenho certeza que hoje, mais uma vez, nós fizemos uma prestação de serviço coerente com aquilo que é o nosso propósito. Levar informação, levar conhecimento para fortalecer os laços de cidadania. Agradeço também ao Renê, que nos dá o apoio técnico aqui para fazer a gravação. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muito